Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Papo da Volo, hoje com um amigo querido, Telinho, Marcelo. E eu queria começar pedindo para você, que é nosso grande mestre, fazendo sua audiodescrição. Muito obrigado, que bom estar aqui, né, Andréa? Presente fraterno de vocês, de você, do Giovanni e da Volo. E para começar, minha audiodescrição, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, uma barba preta com os fiapos brancos já, né? Bastante. Eu tô com uma camisa azul clara e tô com um fundo maravilhoso aqui, nesse estúdio maravilhoso de vocês. Parabéns, um belo espaço. Obrigada, Telinho. Vamos lá, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou morena, mulher, branca, 52 anos, eu tenho 1,65 m, olhos castanhos, cabelo na altura dos ombros. Tô com uma malha que hoje esfriou um pouquinho. Sim. Uma malha preta com detalhe em caramelo. E estamos aqui. Tô me sentindo hoje muito feliz, Telo, de poder contar um pouquinho o que é a nossa parceria, um pouquinho do que a Consolidar tá aí e conhecer um pouco do Telo, que é um grande inspirador para nós. Obrigado, Judé. Você também pra gente, pra mim principalmente. E também a minha descrição emocional, tô aqui entusiasmado de estar aqui com você, uma amiga fraterna, que eu tenho tanto carinho e amor, viu? Muito obrigado. Tenho certeza que é recíproco. Obrigado, né? Telo, vamos lá, conta um pouquinho quem é o Telo, quem é o Marcelo e depois a gente entra um pouquinho pela Consolidar. Claro, vai ser uma honra. Vamos lá. Então, Marcelo Pires, né? Eu comecei, aos 21, eu me mudei para os Estados Unidos, fui fazer lá Animal Psychology, estudei psicologia animal. Engraçado, né? Pessoal, engraçado o efeito, todo mundo ri. Quando eu falo Animal Psychology, o pessoal fala assim, uai, que é isso, né? O que tem a ver? Então, estudar bichinhos, né? Uhum. E é muito legal, porque depois eu voltei, 7 anos depois, eu me formei lá, fiquei 7 anos nos Estados Unidos, volto ao Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, eu fui contratado para trabalhar com gastronomia. Então, eu fiquei numa empresa onde nós fazíamos viagens volta ao mundo, procurando produtos de gastronomia. Imagino que toda a tua plateia aqui curta comer, né? Acho que não tem ninguém que não curta comer, né? Pois é. Então, e foi muito legal, porque eu ia para vários países, cheguei até 41 países, prospectar produtos de gastronomia. E eu imagina, tô na Turquia, a gente trazia panelas da Osteria Killer, que era uma panela que trazia aquele fundo, né? Aquele fundo falso. Aí ia para a França, trazia os copos JG Duran. E a coisa foi viajando o mundo, até que um dia eu estava num semáforo no Brasil e eu vi um cara de cadeira de rodas vendendo bala de goma. Eu vi uma cena comum, o cara da frente comprando uma bala de goma, uma transação comercial comum. Mas o cadeirante vendeu a bala de goma para o motorista do carro da frente, ele deu o dinheiro, pegou a bala e quando abriu o farol ele devolveu a bala. E aí foi um flagrante para mim, Andréia, porque eu não tinha percebido o que era aquilo. Mas eu vi que o rosto daquela pessoa, do cadeirante, ele ficou incomodado com aquilo. Em vez de ele ficar feliz que ficou com o produto e com o dinheiro, ele ficou incomodado com aquilo. E naquele incômodo, eu percebi, eu não sabia a palavra ainda, né? Eu estou falando de 2000, na época de 2000 mais ou menos, que aquilo a gente chama hoje de capacitismo, mas a pessoa do carro da frente, apesar de ter uma boa intenção de ajudar, ele mostra para aquele cadeirante que ele está vendo uma pessoa incapaz, que ele está vendo uma pessoa menor do que ela é. Então, de um simples ato de você olhar para a pessoa e você dar o dinheiro e devolver a bala sem que a pessoa pedisse, porque esse cadeirante não estava lá pedindo esmola, ele estava vendendo a bala de goma. O produto Exatamente, dele. Ele estava querendo dignidade, um trabalho digno para qualquer um. Mas quando você fez aquele ato, aquele cara fez aquele ato, ele tirou a dignidade da pessoa. Eu fiquei muito confuso na hora, mas eu tinha ali caiu uma ficha no sentido de eu preciso mostrar, né, que esse cara não está sendo bem entendido no farol. Então eu saí dali, parei o carro no primeiro posto de gasolina que eu vi
e tentei vender a ideia para esse dono do posto para contratar esse cara, porque eu queria tirar esse cara do farol, porque ele não estava sendo compreendido. E aí falei com o dono do posto, falei, amigo, olha só, esse cara tá vendendo bala de goma no farol, as pessoas não estão... E contei essa história pro cara, né? E ele falou assim, olha, a cadeira de rodas dele não cabe no meu posto. Mais uma vez, uma fala capacitista, porque ele viu o objeto, né? Viu a cadeira de roda e não viu o sujeito que estava sobre a cadeira de rodas. E foi muito legal que eu cheguei vai ter uma tática de venda, eu falei assim para ele assim, gente, você não sabe, o cara nada mais está no meio de transporte dele, que é uma cadeira, né? Com rodas, tem 4 rodas, e é o meio de transporte dele. O carro que é o teu cliente foco, ele vem no meio de transporte dele, que é um carro, né, que tem 4 rodas. São meios de transporte. Exatamente. E olha só a similaridade. Também está sentado numa cadeira do carro, 4 rodas e a altura dos olhos tá ali uma no outro. Eu falei pro cara, falei, amigo, ele vai vender álcool, gasolina, te oferecer café pro cliente na altura dos olhos, de frente do frentista que tá de pé, né? Eu achei genial aquilo. E o cara ainda assim não quis. Então naquele dia, Dé, o que eu fiz? Pra quem não sabe, eu chamo ela de Andréia de Dé, né? Então tudo bem, segue, né? Telo, você então amigo. vamos aqui. E naquele dia eu acabei voltando para a empresa que eu era diretor, vi que não ia conseguir também contratá-lo lá, me desliguei da empresa que eu era diretor, essa que eu fazia as viagens volta ao mundo. E foi logo em seguida? Foi logo em seguida. E aí saí, comprei um posto de gasolina e contratei esse cara para trabalhar no posto. E depois desse posto, dessa contratação, eu contratei mais da metade de pessoas com deficiência. Então ficou um posto com 50% mais um com pessoas com deficiência. E isso mudou minha vida. Então acho que o meu grande ikigai, meu grande propósito veio daí. E eu comecei a entender um pouco quem era eu e qual a razão de eu ter nascido. Né? Foi meu segundo nascimento a partir desse encontro que eu tive com essa pessoa, que me inspirou. Sensacional. Que história, não? Que coragem, hein, Telo? Para poder chegar, sair, mudar de vida assim, em função até de descobrir o propósito, precisa coragem e... Quer dizer, nem sei, porque a partir do momento que a gente conhece o propósito, a coragem nasce, né? Para você seguir. Mas lindo. Foi um desafio e é o que você falou, né? Acho que é uma coisa que quase que você não percebe o que acontece. As pessoas te olham com uma certa estranheza. Como assim? Você vai sair de uma empresa que você tem estabilidade, viaja, volta ao mundo, você ganha bem, você, né? Para comprar um posto de gasolina, né, em São Sebastião, né? Foi na praia ainda que eu comprei, longe de casa, que eu sou de São Paulo, né? Então, assim, você começa a perceber que você está fazendo algo diferente, além do que a grande maioria faz, pela estranheza que o outro olha para você. Começa aí a nadar contra a maré, né? Exatamente. Começa aí a nadar contra a maré. E aí, daí como surge a Consolidar? Consolidar... O posto chamava, né? O posto se chama Solidar. Chama ainda, Solidar. O posto chamava e chama Solidar. E a Consolidar nasce como consultoria Solidar. E como é que foi isso, né, Andréia? Porque isso, dia 3 de abril de 2001, o posto já está funcionando. E naquele momento eu comecei a receber muitas visitas e muitas matérias espontâneas. Foram muito legais. Apareceram, tipo assim, nos primeiros meses, 97 matérias espontâneas. E matéria espontânea, para quem não sabe, é aquela matéria que você não paga para aparecer, né? O pessoal vai lá, a televisão vai lá e quer mostrar alguma coisa sobre o trabalho. Eu achei super legal. E a partir disso, eu comecei a receber muitas visitas de executivos que tinham obrigatoriedade de cumprir a tal da lei de cota. Pois é. Então você imagina um executivo desesperado que ia para a praia, então ele ia para descansar o final de semana lá em Ilhabela, que, né, São Sebastião. Você passa por São Sebastião na frente do posto para ir para Ilhabela, e aí nessa ida você vê um posto que tem mais da metade de colaboradores com deficiência, de pessoas com deficiência, o cara ficava chocado. Ainda mais um posto de gasolina, porque você tem lá insalubridade, periculosidade, trabalho de final de semana, porque é na praia, litoral norte. Então você imagina, Ano Novo, Carnaval, Natal, os momentos que todo mundo quer ficar com a família, é o momento que o posto mais fatura, teoricamente, né? Sim.
Então tem uma troca ali Não é gostoso trabalhar num posto de final de semana, no sol, na chuva, modo de dizer, com periculosidade, com insalubridade, e você manter um grupo de mais da metade de pessoas com deficiência, felizes, trabalhando, honradas, dignas, né? E que não tinha rotatividade. Até que muita gente ia tentar contratar essas pessoas para atender ali de cota, as pessoas não saíam. Né? E o posto não paga bem, você sabe, né? Não é um salário mega gigante. Sim. Então isso começou a despertar o olhar das pessoas. E eu comecei a fazer, nesse momento ainda, meses depois, eu comecei a fazer palestras para essas empresas. Iniciamos com palestras gratuitas para mostrar esse novo olhar. E esse olhar que contempla a gente como gente. Que vê mais do que a deficiência. Vê além, né? Que você vê além da deficiência. Você vê a pessoa, né, como a gente aprende com o nosso amigo Roberto, pois né, com o Tranjan, uma relação mais sujeito do que uma relação objeto. Então, quando você olha para a pessoa com cadeira de rodas, se você vê a cadeira de rodas dela só, você está coisificando essa relação. E quando você vê quem está sentado na cadeira de rodas e de forma digna, você está realmente fazendo a inclusão. E a Consolidar nasce, então, para fazer a consultoria e ela começa a trabalhar com pessoas com deficiência, certo? Exatamente. A gente começa a entender, e foi muito legal que depois converte, eu vou chegar já em capacitismo ali, mas a Consolidar nasce com essa intenção inicial, foco total na pessoa com deficiência, foco total em gente, né? Em comportamento, e ao longo do processo, a Consolidar, ela começa a entender, lá para 2003 ela começa a entender que os vieses, né, inconscientes ou crenças subjacentes, ou quando é tangível e visível o preconceito, ele é muito sistêmico. Então você não consegue, por exemplo, perceber quando você está sendo capacitista de forma de uma pessoa com deficiência, eu vou chegar lá, ou de uma pessoa sem deficiência, que também o capacitismo atende essa multiplicidade, né? Essas questões da diversidade. Eu chego lá, já a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar de capacitismo. Vai falar sobre isso também. Mas o que é interessante é que a Consolidar nasce com esse cunho, entendendo mais de gente, focando, né, o pilar pessoa com deficiência, e depois em 2003 ela começa a abrir para todos os pilares da diversidade. Então, quem é a Consolidar hoje? Né? A Consolidar, ela não é só uma empresa de consultoria, a gente faz consultoria, mas ela, além da consultoria, ela é uma empresa de educação, ela é uma empresa que muda o ambiente. Então a gente tem hoje uma equipe vasta de líderes, de gestores, educadores, que trabalham todos os pilares da diversidade, incluindo, por exemplo, a questão de acessibilidade. Então eu tenho um engenheiro no time que vai fazer o processo da acessibilidade arquitetônica para receber um candidato, assim como nós temos especialistas para falar sobre cor e etnia, para falar sobre gênero, para falar sobre pilar LGBTQIAPN+. Então a gente abre todo um processo entendendo de uma raiz capacitista que é enviesada. Então a gente consegue trabalhar todos esses pilares de forma muito perene. É sensacional e esse trabalho, Telo, e queria falar um pouquinho dessa conexão com a Volo, né? Aonde que a gente se conecta e como que foi. Quando eu falo, apresento você como um amigo, porque realmente é um grande amigo e, como eu falei, parceiro aí nosso em todos os sentidos. A Volo, uma empresa que se propõe a ser uma empresa humana, e não tem como, e é impressionante, não tem como não trabalhar a diversidade. E é impressionante de ver o quanto essa ajuda, essa parceria que você traz para nós, como puxa a gente para esse lado humano, como trabalha esse lado humano. De que forma, né? Assim, a Volo é uma empresa que tem mais de 70% de mulheres. E neste contexto, eu lembro que a gente conversando a respeito,
Falei, gente, como que a gente trabalha? Tem um machismo estrutural que tem por trás, que é o viés inconsciente, né, do gênero. Como que a gente pode trabalhar isso no dia a dia e como lidar com questões que são específicas da mulher. A gente tem, dentro da Volo, um cuidado muito grande, porque a gente tem muitas questões de violência doméstica, a gente tem questões que são específicas da mãe, como trabalhar a mãe, a mulher. A gente tem questões como que um líder homem olha esta colaboradora mulher, como lidar com esta situação, sem falar que é mimimi, sem falar, tá vendo? É porque é mulher, não dá, tá vendo? Vai engravidar, como que faz isso? Hoje ela tá lá naqueles dias, não vai produzir igual. Como que lida com estas questões? Então, a gente veio com este foco grande e também trabalhar as pessoas com deficiência, né? Eu sempre tive uma grande vontade, eu e o Giovanni sempre... lá atrás, teve uma época que a gente queria, inclusive, montar uma empresa como a Consolidar, para trabalhar pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. E quando, assim, a gente se reencontrou, né? Depois de, acho que 10 anos que eu não tinha... Né? A gente ficou afastado por um período, quando a gente se reencontrou de novo na Metanoia e vi que você estava fazendo esse trabalho, eu falei, gente, não tem como a gente trabalhar essa cultura sem o Telo, sem a Consolidar. E aí que veio todo esse trabalho, né, Telo? E a gente tem um foco muito forte. Uma coisa que é importante dizer, que eu lembro que a gente foi uma vez, um dia a gente estava falando sobre os projetos, o que a gente queria junto com a Consolidar. E eu lembro que você trouxe os Objetivos de Desenvolvimento da ONU. ODS. As ODS. E aí eu falo assim, acho que aí pode ser uma conexão também para mostrar esse trabalho para fora. Porque eu não tinha muita preocupação, falar bem a verdade, em levar, ficar mostrando o que a gente faz. Mas ela tem uma conexão com o mercado, que a gente precisa entender isso. Sim. E precisa falar disso. E eu lembro, quando você trouxe, eu falei, nossa, a gente se encaixa aqui, a gente pode contribuir. Né, a Volo, além de ter essa cultura humana, próspera, ética, como que a gente pode contribuir com as ODS? E eu lembro que você trouxe para a gente isso. E aí eu falei, nossa, aqui entra trabalhar a diversidade. Acho que, se eu não me engano, é o 5º objetivo de desenvolvimento que a gente trabalha. E aí, quando a gente olha gênero e pessoas com deficiência, a parte, né, de racismo e tudo que tem ali neste contexto da ODS número 5, quando a gente vê isso, você fala assim, puxa, estou fazendo também um trabalho. E é a forma de comunicação com empresas, com clientes ou possíveis clientes que falam assim, como que a gente conecta esse trabalho de diversidade com o mundo aí fora? Então, a gente percebeu que era uma forma de levar isso para o mercado. Mas muito mais do que levar para o mercado é o real trabalho que é feito, né? Esse trabalho que a gente faz dentro da Volo. E hoje assim, foi muito legal contar. Eu queria contar como que a Consolidar estruturou esse trabalho com a gente, né? Então tem um comitê, nós estruturamos um comitê de diversidade. Dentro do comitê de diversidade, nós escolhemos trabalhar neste momento gênero e pessoa com deficiência. Mas acaba tocando em outras coisas, claro, né? A gente sempre acaba tocando como racismo, como LGBTQIAP+, né? Como voluntariado, eu lembro também que era uma parte, né, lá um dos pilares do Comitê de Diversidade. Sim. E aí nós resolvemos focar em gênero e pessoas com deficiência. E aí, falando de pessoas com deficiência, depois a gente fala um pouquinho de gênero. Que, aliás, eu quero muito poder trazer o Júnior,
que faz esse trabalho diretamente com a gente, e a Natália, que também faz esse trabalho, que são da Consolidar e faz esse trabalho com a gente lá, que dão esse suporte, apoio, e, se possível, trazer também algum colaborador para sentir esta influência, o que é no dia a dia, como que eles evoluem no dia a dia, né? Então, mas a gente chega lá. E poder falar a respeito, agora, queria que você falasse um pouquinho a respeito de pessoas com deficiência, falar um pouquinho dessa lei de cotas, o que é, como que o mercado vê essa lei de cotas. Traz pra gente um pouquinho, Théo. Com prazer. E assim, antes de falar da lei de cota, eu queria até, para quem nos ouve, assim, eu sou fãzaço de vocês, né? Porque assim, a Volo já é nossa cliente há quanto tempo? Agora, desde 2020, 4 anos. 4 anos e meio. Estamos na metade do ano. Acho que é 19, 20, então, é por aí. Quase 5 anos de cliente e a gente se conhece há mais de... Fitelo, vai nem contar. vou falar, né? Mas assim, é muito tempo. 20, né? Uns 20 anos. Então, assim, primeiro é uma honra de todo o coração e não é assim... Não é que eu tô assim, exagerando, porque a Volo é uma empresa de um nível de dedicação assim, completo. E quando você fala assim, né, nós temos 70% de mulheres, existem muitos casos na Volo de violência contra a mulher. Não é Volo, é Brasil, é mundo. Né? O mundo violenta as mulheres. O mundo violenta as mulheres. Isso é histórico. E é só, e também, né, não é, como você fala, não é mimimi, é assim, é só pegar na história, né, é só entender a história do nosso país. Eu que tenho filha mulher, eu fico mais preocupado ainda e mais devocionado para fazer isso acontecer. E a Volo é um canteiro, posso ser romântico aqui? Deve. É um canteiro de Deus, é um canteiro de bênçãos para fazer com que essa mulher se sinta respeitada lá dentro. Então, vai acontecer, vai ter, né? Tem. É Brasil, é mundo, é um comportamento que acontece, mas assim, a Volo se preocupa com todo o processo de letramento, com todo o processo de cultura, com todo o processo de preparação, de liderança até todos do time. Então isso aqui é louvável, é um espelho. E eu sempre fui um grande, para quem nos ouve, a Andrea e o Giovanni sempre foram assim muito singelos, eu diria, quase que acanhados no sentido de querer mostrar isso para o mundo. E eu sempre fui um grande precursor de dizer assim, não, você tem que mostrar isso para o mundo, porque eu quero que vocês sejam um efeito de inspiração. E a Volo é um efeito para mim e para todo o time da Consolidar. E para todos que veem e conhecem a Volo de verdade, ela é um efeito de inspiração para a relação, né, da pessoa com deficiência e para a relação da mulher, que é exatamente aquilo que foi escolhido, né, no nosso comitê. Então, no comitê, é importante que tenha um alinhamento estratégico. Isso. E nesse comitê, fundamental que sejam escolhas tangíveis. Sim. Então isso não quer dizer que não vai trabalhar a questão de cor e etnia, que não está trabalhando a questão do pilar LGBT, que é a PN+, até porque tem toda uma interseção sobre todas essas pessoas. Né? Mas o foco deste ano é a pessoa com deficiência e gênero. Isso é muito legal para quem tem comitê nas empresas, entender que não adianta fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que concentrar com profundidade nos cenários, né? Então tá lá o Juninho da Consolidar e a Nath da Consolidar que estão lá fazendo um processo de super profusão, né? De um conceito, levando todas as pessoas, os times, a evolução do líder, né? Do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, num processo de profundidade. Então quando você vê e depois aparece, né, a Volo sendo referenciada por isso, como eu estou referenciando aqui, né, como especialista nesse ato, por que será? Porque tem muito trabalho por trás dos bastidores, por trás da cortina, que Volo vem fazendo nesses últimos 4 anos e meio, não é, Dé? Muito trabalho. E que terão por toda a história, porque a inclusão, ela não é um caminho de fim, né? Ela é um meio, é um processo. É um processo. Você não tem fim. O nosso trabalho, ele é infinito. Eu, particularmente, estou há 23 anos fazendo isso. A Consolidar existe há 23 anos.
E eu aprendo todos os dias. Eu acho lindo isso da Consolidar, Telo, porque assim, a Consolidar não pode ser... a gente não pode olhar para a Consolidar como um momento. O tempo todo a gente está fazendo com que ajudando com que as pessoas possam evoluir. E isso a gente trabalha, quando a gente trabalha com esses vieses inconscientes, quando a gente trabalha com coisas que nem a gente sabe. Né? Estava com a Natália outro dia, estava num grupo de líderes, a gente tem uma média, são 350 colaboradores, e eu trabalho fortemente 60 líderes. Cada um num horário. Hoje o Júnior está em Extrema. Exatamente. Né? E a gente vai ter em Extrema, tem aqui em Santana, e cada momento que a gente está com os líderes, você fala assim, as chaves que mudam. Eu lembro um dia que a gente estava com a Natália, você pega e fala assim, nossa, eu olhei para mim e falei assim, eu sou machista. Mais do que olhar para o outro, assim, olhar para dentro. E uma mulher tendo essa percepção, né? É muito... Aí você fala assim, nossa senhora, e eu contribuo para esse machismo estrutural. E é muito sutil isso. Muito sutil. É muito sutil. E quando a gente se percebe, né, machista, racista ou capacitista, você fala, nossa, eu tenho que mudar rápido. Que a gente não pode continuar, porque a gente tem que evoluir. Tem que evoluir o tempo todo. Então, a Consolidar não é uma palestra. A Consolidar é um processo. Exato. E tem que estar sempre retomando esses conceitos para a gente poder crescer enquanto equipe, enquanto pessoa. E o propósito da Volo é esse, né? Voltando no propósito da Volo, eu lembro que a gente falou a respeito que a Volo é como se fosse uma sala de aula. A Joana sempre fala isso, né? A Volo é sala de aula. André, é impressionante, a Volo é sala de aula. E a gente fala, a Volo é o propósito, alfaiatar relações, evoluindo vidas. Então, o que a gente quer é isso. Não tem como ser uma palestra, ser uma coisa pontual. É processo. Não é evento, né, Del? O que Não é. Você quer dizer assim, e uma coisa que é interessante que você fala, e que eu acho que todo mundo tem que entender isso de uma vez por todas, que é uma coisa que me deixa aflito às vezes. Muitas empresas procuram a Consolidar para fazer uma campanha da Semana da Diversidade. Pois é. E assim, com todo respeito, tá? Para quem nos procurou, que eu sei que talvez assista aqui. O que acontece com a Semana da Diversidade, ele é um evento. E o evento não gera cultura. O evento, o processo de evento não muda a cultura. Então, o que geralmente as empresas têm feito? Eles pegam uma semana durante o ano, criam uma Semana da Diversidade, que é esse evento, que a gente não acredita que vai fazer a grande diferença. É bacana, lindo, é bacana, é emocionante, mas não faz a diferença na cultura da pessoa. Não tem um letramento, não vai criar um processo de boas práticas. Esses flagrantes que a Andréia acabou de falar, né, Andréia? Você fala assim, eu me percebi como mulher machista, colaborando para um processo de uma cultura machista, ainda que eu não perceba, enviesada, não é? E esse flagrante é fundamental, porque a partir do que você tem esse flagrante, você tem um salto quântico de consciência, você muda. E você, quando você muda, você começa a deixar a tua equipe se transformar também, né? Mas voltando da Semana da Diversidade, o que as empresas têm feito geralmente, e que eu acho um risco, então eles pegam pessoas em pilares, né? Cada um representando o seu lugar de fala, que é super importante, só que pessoas com culturas diferentes. Muitas das vezes, não é porque a pessoa tem muitos seguidores nas redes sociais, às vezes, que ela é uma especialista no assunto, com a didática coerente, com uma comunicação não violenta, né? Então, às vezes você pega uma pessoa que ela tem bastante seguidores e que ela é convidada para fazer parte dessa Semana da Diversidade, e quando essa pessoa entra, ela às vezes tem um discurso ou político, ou um discurso de vítima, ou um discurso de ódio. Nossa, eu lembro muito Isso é perigoso, Andréia. É perigoso. E a gente, né, Telo, hoje, você falou disso, agora eu lembrei. A gente tem surdos, né, na Volo. E, inclusive, a pessoa que faz a conexão com eles, que Libras, que, né, tem a linguagem de Libras, faz a tradução de Libras para eles, não pode ter
esses vieses, porque senão você acaba passando ela na muda comunicação. na tradução. Na tradução na ela já muda. E eu lembro que o Júnior falou muito, tem que ser uma pessoa que trabalhe protagonismo neles. Exatamente. Porque senão eles não evoluem também. Então, todo o trabalho tem que estar conectado, não é simplesmente uma semana. A Natália também falou uma vez para mim, ela estava bastante acostumada, chamam ela para cipate, para momentos específicos, mas é muito importante esse trabalho, né? Essa profundidade de um trabalho e que percorra um processo. Né? Então, isso é muito importante mesmo. E eu acho que a Consolidar faz com maestria esse trabalho. A gente acredita nisso, porque assim, bacana a Semana da Diversidade, bacana, mas assim, mais importante que a Semana da Diversidade e fundamental, se você realmente quer fazer uma empresa como o Volo, né? Uma empresa de verdade, genuína, que quer trabalhar inclusão e diversidade de forma genuína e equidade, precisa que isso não seja um evento. Isso tem que ser colocado na ordem do dia, na prática do dia, todos os meses, né? Com conversas semanais com a equipe, com gestão. Às vezes é assim, não é só semanal, às vezes diário. Né? Na questão de gênero, de violência, a gente tem todo um suporte. Eu tenho psicóloga na empresa, eu tenho a Deise que dá o suporte, eu tenho todo o apoio da Marília, de Mulheres do Brasil, que também trabalha, né, com minha parceira querida e amada. Consolidar. Uma Solar também. Então, a gente tem que ter todo esse suporte e um olhar da liderança e um cuidado do pessoal da área de gente para dar suporte para esse líder, para dar suporte para essa mulher que está sofrendo a violência. Exato. Né? A liderança, via de regra, nós somos pessoas enviesadas, né? E uma coisa que é interessante que a gente tem que entender e aprender e decidir, assim, de falar assim, olha, ok, já entendi, é que nós vamos morrer ainda enviesados. Pois é, né? Porque o viés é que nem aquele filme antigo, não? O Gremlin, você joga água, ele vai borbulhando. Viés, ele nasce, né? É engraçado que a gente tem sessões que a gente fala sobre viés inconscientes, então a gente convida alguns candidatos, né? Para entrar num processo, é bem legal, é uma atividade, você já fez lá, Volo, várias. Mas assim, para quem não viu, não posso contar também tudo, né? Mas assim, só para dar um... E quando você, às vezes a pessoa escolhe um candidato para entrar para ajudar ela, né? Enviesada, ela acaba vendo que aquela pessoa não é uma pessoa legal, quando ela aprofunda no processo, e ela pega as características boas daquela pessoa e começa a se enviesar, né? Tem um candidato que é mais ou menos assim, o cara não fuma, não bebe, né? Mas ele tem alguma coisa que não está muito legal. E aí, a partir daquele momento, até eu brinco e falo assim, pessoal, agora pessoas que não fumam e não bebem não vão ser muito bem-vindas aqui, porque você começa a criar vieses. Um viés nasce assim. Pois é. O viés, ele nasce, às vezes, de uma liderança, de um comentário de uma liderança. Né? Eu lembro, na época do posto, falavam assim, que Caiçara não gostava de trabalho, né? Turma da praia não gosta de trabalhar. Então, isso é um puro viés. Tanto é que foi tão viés. Se eu tivesse acreditado naquilo, não teria feito um posto chegar a vender, média ano, 500 mil litros. O dobro da média de São Paulo, que é 250 mil litros. Agora, se você não consegue driblar esse viés, se conscientizar disso e tá com estágio de atenção o tempo todo... vigília, né? Como você acabou de falar, porque eu me percebi, às vezes, com um comportamento machista, e eu como mulher, né? Porque machismo não é coisa só do homem, né? O machismo é cultural. Pois é. Então, e aí, quando você começa a perceber isso, aí você fala assim, putz, esse aqui é um ponto que eu tenho que estar com constante atenção. E você sabe, Telo, você falou, né, da vigília. Uma outra coisa que a gente percebeu, e entre nós líderes, que muitas vezes eu precisava manifestar alguma coisa através do Giovanni para ser ouvida. E agora as pessoas já estão mais atentas a isso. Que legal. Sensacional. E é um trabalho, por isso que é processo, mais uma vez reforçando, porque a gente vai modificando, vai percebendo, e aí quando você vê, você fala assim, não, pera um pouquinho, não preciso falar tão alto para poder ser ouvida, não precisa, e isso não é só comigo, tá? Imagina que para mim,
que sou, né, dona da empresa, tenho esse sentimento. Você imagina para quem não é dono. Para quem não é. Então, o quanto que isso precisa ser trabalhado no dia a dia, e isso é muito inconsciente. Sutil e inconsciente. É sutil. Você sabe, Dé, que é engraçado que você fala, né? Porque tem o tal do interrupting, né? Que é quando o homem interrompe a mulher, independente da fala. A fala é super interessante, o homem vai lá e interrompe. E tem também um comportamento que o homem faz uma confirmação no que a mulher fala, só que ele leva e rouba todo o crédito. Então você está numa reunião, então a mulher soltou uma grande ideia, todo mundo escuta, quando não é interrompida, né? Quando não rolou o interrupting ali, uma interrupção masculina, mas aí escuta uma mulher e depois algum homem reforça, no caso você comenta do Giovanni, né? Que é teu marido e teu sócio de vida, um querido, para quem não conhece Giovanni, é o cara que dá vontade de abraçar o tempo todo, Gil. Pois é. E aí, de repente, precisa de uma confirmação masculina para depois todo mundo aplaudir. Pois é. Então a mulher deu aquela grande ideia, e aí algum homem fala exatamente aquilo que aquela mulher falou, só que vindo dele, a impressão que dá é que ficou mais potente, mais validado, e aí rola o aplauso. E você sabe, Telo, hoje na Volo eu vejo como a gente tem, principalmente na operação, a maior parte são líderes, são mulheres. O empoderamento delas, o protagonismo delas é outro. É outro. É assim, é visível. A gente percebe no dia a dia, e isso era uma das metas que a gente tinha. E quanto tempo de trabalho, né, Dé, para isso? Nossa, né? E é assim, é trazer informação, trazer consciência, trazer... a gente consegue... O protagonismo que elas trazem hoje é muito baseado em coisas que elas nem se percebiam antes. Então, é lindo de ver. Olha, vou falar, eu fico lisonjeada de participar de uma empresa que trabalha isso. É lindo, lindo, lindo. Não, é um orgulho, assim, é um orgulho a gente servir vocês, é um orgulho a forma que vocês recebem isso e a forma, André, que vocês são dedicados, devocionados para que isso aconteça de forma genuína, sabe, né? Tem que ser, né? De forma genuína. Não é uma coisa, falando agora de pessoa com deficiência, não é a lei de cota que nos move. Perfeito. Fala um pouquinho pra gente. Não, e tem até uma forma aqui que eu acho que a gente pode explicar isso aqui pro nosso público, né, que é muito legal, que a Consolidar criou um formato que a gente desenvolve um cenário de 3 estágios de consciência das empresas e a gente coloca como uma conexão com as portas. Porta no sentido de abertura, né? Sim. Como é que as empresas entram nesse universo inicialmente pela lei de cota? E aí você pode, tranquilamente, abrir para todos os outros pilares, tá? A gente pode fazer um exercício mental aqui. Começa com a lei de cota da pessoa com deficiência, que é algo assim muito, né, falado no nosso país. Inclusive essa lei de cota foi premiada em alguns países. Inclusive essa lei de cota foi espelhada no Chile, que eu estava presente na época, que a gente levou um cliente nosso para o Chile, a Cummins na época. E lá no Chile, eles se espelharam na lei de cotas do Brasil e influenciado por uma empresa, né, que é nosso cliente de lá. Então foi muito legal isso. Então a lei de cota do Brasil ela é muito valorizada por outros países, só para a gente saber, não ter esse paradigma. Dá certo até quando? Porque se você vê o percentual de pessoas que estão contratadas por conta da lei de cota ainda é pífio, é um número muito pequeno. Então o que é o dar certo, né? Dar certo para mim quer dizer se a gente conseguisse resolver 70% dessas empresas estarem acima da lei de cota. Né, isso, mas para isso, tem uma conexão que eu faço, né, que a Consolidar faz, no formato de 3 portas. Então, as empresas, via de regra, elas têm 3 caminhos de entrada nesse universo da inclusão, da equidade, da diversidade. A primeira porta, que a gente chama de porta do medo. Por que porta do medo? O ministério bateu na porta lá, da empresa, e falou, amigo, você precisa cumprir a lei de cota. Ok.
isso aciona o cérebro, sistema 1, aqui o basal, antigo reptiliano. Reptiliano. A pessoa fica com o quê? Com medo. Com medo. E esse medo, o medo nunca é um bom conselheiro. E esse medo obriga essa pessoa a sair correndo na empresa e contratar quem? Pessoas com deficiência. Mas nesse caso ela está contratando mais a deficiência do que a pessoa. Porque ela quer o quê? Usar essa deficiência para cumprir a lei de cota. Sacou? E quando acontece isso, você desenvolve uma relação objeto. Você coisifica essa relação. É o que você falou, contratou a deficiência. Contratou o que falta na pessoa, não o que farta na pessoa. E quando você contrata o que falta na pessoa, essa pessoa sente isso. É a história do farol. Ela sente que a pessoa, por mais bem intencionada que seja, que comprou a bala de goma, sentiu dó dela. Então veja assim, se eu tenho dó de você, é café com leite. Se eu tenho dó de você, é café com leite. Eu vou contratar você para ficar picando papel embaixo da escada. Que é bizarro, mas acontece isso ainda. Então muitas empresas ainda contratam especificamente focadas e mal instruídas pela lei de cota e colocam esses candidatos, esses talentos dentro da empresa para fazer o mínimo necessário. E essas pessoas sentem isso e também ficam limitadas, porque elas sentem que são contratadas especificamente por conta de uma lei de cota. Então é um perde-perde ali, é uma relação objeto dos dois lados. Porque, obviamente, que a pessoa quando é contratada, ela sente que ela é contratada dessa forma, eu acredito que ela não vá se entregar ao máximo. Obviamente que... O engajamento é baixo. Porque ela sabe que o engajamento é uma relação utilitária. Isso. A segunda porta começa a ficar mais interessante. As empresas começam a perceber, e aí muito por conta das ODSs, muito mais por conta agora do ESG, o Environmental, Social e Governance, né? O meio ambiente, o social e o governança, gerenciamento, que eles precisam ter, e as empresas mais valoradas e mais valorizadas do mundo são empresas que trabalham diversidade de forma sistêmica. Não sei se você sabia disso. Não. As empresas que têm maior valuation no mundo são empresas que trabalham em diversidade. Hoje, para fazer grandes investimentos nas empresas, um principal pilar é diversidade. Ah, que legal. Então, lei de cota, acima da lei de cota, nem se fala. Sim. Porque é um pedaço da diversidade, né? Então, por conta dessa intenção, que ainda vem uma intenção muito marqueteira, muito comercial, muito estratégica, essa empresa entra pela segunda porta. Que é qual? A porta da estratégia. Foi o que eu falei, a comunicação. Como você fala isso. Exato, né? exato. Através da ODS, da ESG e tudo mais. Que não tem nada errado, volta a dizer, né? Assim, não tem nada errado, mas ainda falta uma terceira porta que a gente vai chegar lá. Né? Mas essa porta da estratégia, qual que é o risco dessa porta? É ficar cosmético. Como assim? Ficar aparente. Não ficar ético. Sim. Então você contrata, né, todos os pilares da diversidade, porque diversidade somos todos nós, vamos falar sobre isso já já. Mas você contrata todos os pilares da diversidade para ficarem aparentes na tua loja ou na tua empresa, de modo que as pessoas percebam que você trabalha com diversidade, porém, essas pessoas não têm cargos ainda efetivos. Ele simplesmente está lá porque são diferentes na cabeça do gestor, né? Porque não é o branco normativo. Então, ele contrata a pessoa por uma questão estética, cosmética e ainda não ética. Sim. E qual que é a porta que a gente travessia a Volo, travessia outros clientes nossos, né, como Padaria Real, que levamos para a ONU, como Bosch, como várias empresas que a gente atende, é fazer a porta do propósito. É fazer com que a empresa entenda sistemicamente esse interesse genuíno de dentro para fora. E você perguntou, né, Dé, o que é inclusão? Inclusão é quando é genuíno. Inclusão é quando você faz com que todos tenham um sentimento de pertencimento. E que não é exclusivo para pessoa com deficiência ou para mulher. A inclusão são todos. Isso. A inclusão, ela é olhar individualmente. Exatamente. É quando a gente alfaiata, faz individual para cada um.
É exatamente isso. E, inclusive, a alfaiatar é a cara de vocês, né? Porque vocês fazem um atendimento com cliente super alfaiatado, sob medida, que é muito legal. E a gente tenta fazer isso com vocês também. Né? E com o colaborador também. E a gente se espelha muito em vocês para fazer isso, consolidar também alfaiatando, né? Vocês, para trazer cada cliente sob medida. Mas é isso, a inclusão, né? E assim como o capacitismo, ele não é só para a pessoa com deficiência. Aliás, a Consolidar vem, né? Nessa revolução de explicar que o capacitismo, que é uma terminologia que a Nay Guedes traz, né, dos Estados Unidos para o Brasil. A Nay, inclusive, está em negociação para a gente, para entrar na Consolidar, que é uma honra. Legal. Publicamente aqui, vai ficar mais caro agora. E muito legal. Então, o capacitismo, ele não está só para a pessoa com deficiência. Porque a gente relacionava muito isso, né? O capacitismo Totalmente. com pessoa com deficiência, o racismo para a questão de cor. Exatamente. Né? Machismo para a questão de gênero. Exatamente. E aí, hoje, a gente consegue entender, e a Consolidar tem discursado muito isso, sobre o capacitismo numa vertente, né, mais sistêmica, né, de um viés inconsciente, onde o capacitismo é o grande mantra do cenário. E o capacitismo é quando você vê a pessoa incapaz por ou até qualquer menor situação. do que ela é, né? Vou dar um exemplo para você assim e vou trazer alguns pilares para a gente tirar esse mito, né, do capacitismo só voltado à pessoa com deficiência. Bom, eu acho que eu consegui explicar, né? Sim. O capacitismo da questão do farol. Sim. Quando, apesar de bem intencionado, que é enviesado, apesar de bem intencionado, o sujeito do carro da frente dá a bala de goma e devolve dinheiro, ele está sendo capacitista, porque ele está vendo o outro como digno de dó. E ninguém aqui, eu tenho certeza que essa plateia, né, toda não quer ser digno de dó. Ninguém daqui tem vontade de ser digno de dó. É isso, né? aí. Poxa, a pessoa teve dó de mim, que legal. Ninguém quer. Né? E, então, esse é um capacitismo voltado à pessoa com deficiência. Para a pessoa com deficiência, o capacitismo é muito claro. Né? Nem super-herói e nem coitadinho. Nem super-herói é por quê? Nossa, você conseguiu chegar aqui? Parabéns, hein? Apesar de você ser cego... Isso é um capacitismo super-herói. Parabéns porque você conseguiu da superação. Não é legal. Toda vez que você se relaciona com um ser humano, com ou sem deficiência, e você coloca a deficiência antes da pessoa, pronto, você está sendo capacitista. Quando no assunto a deficiência da pessoa entra em pauta, sabe aquela coisa tipo, nossa, ela é tão bonita... Pena que tem cadeira de rodas, usando a cadeira de rodas. Toda vez que a deficiência entra em pauta, você está sendo capacitista. Nossa, mas isso é difícil, né, Théo? É um desafio e é educativo. Enorme. É educativo. Porque a gente está acostumado a falar desta forma, tudo. E é o tempo todo, de novo, a vigília. A gente falou da vigília para gênero, aqui a vigília para pessoa com deficiência. O tempo todo. O tempo todo e em isso vigília. não era antes, né? Isso é uma coisa que está muito em pauta hoje. A gente tem que tomar muito cuidado para falar. Muito cuidado. Eu vejo, assim, muitas vezes você corrigindo a gente, né? E é uma coisa, assim, até falar uma coisa que eu queria trazer aqui para você também, o quanto que ainda essa acessibilidade que a gente tem que ter para não se mostrar capacitista, o quanto que isso ainda muitas vezes é inviável no dia a dia, não só numa comunicação, mas como a gente fala com libras, como que a gente trabalha, porque isso é tudo muito novo. A gente está num mundo que não se falava, 10 anos atrás não se falava. Se você pega uma televisão aberta há 10 anos atrás, terrível. Nossa, terrível, porque às vezes a gente até pega coisas antigas, eu falo assim, gente, hoje isso não é viável. A forma da gente se comunicar mudou muito e a gente tem que estar muito atento a isso. Né? Fundamental, né? É um aprendizado enorme para todos. E diário e imutável, né? Que ele vai se transformando. É assim, o letramento de como a gente se comunicar é fundamental. Como a gente faz na Volo, com maestria lá, e outras clientes, é fundamental. Porque hoje, qualquer colaborador da tua empresa,
ele é um colaborador que leva o sobrenome da tua empresa. É. Então você pega lá, Vanessa, é Vanessa Volo. É. Falou Vanessa, Vanessa que trabalha com a Volo. gente lá. Então a Cris é Cris Volo. Então qualquer fala que essa pessoa tiver numa comunicação com o cliente, com a própria equipe, numa rede social, e tiver uma comunicação capacitista, por exemplo, que eu estou colocando capacitista, incluindo todo o aspecto, né, que eu não concluí aquela hora, mas assim, o aspecto racista, por exemplo, quando você fala assim, você vê uma pessoa preta e você imagina que ela não tem formação em faculdade, é um capacitismo. Nossa, Telo. Você quer uma coisa mais doida? Você vê uma mulher e você não dá. Caso da Volo, é absolutamente fantástico vocês terem a maior parte de mulheres como líderes. Porque a liderança feminina no mundo é menor do que 7% do mundo. CEOs e diretores de alto cargo é menos do 7% mundial. Isso não é coisa de Brasil, é coisa de mundo. E a Volo tendo 70% de mulheres, a maioria de mulheres líderes, isso é muito legal. Isso tem que ser dito. Né? Isso tem que ser dito e honrado. Né? Então, olha só, quando um gestor pressupõe que uma mulher, e é fato, ela pode ou não desejar ter filhos, mas ele pressupõe que ele vai fazer um bem para ela em não colocar ela em cargo de diretora porque ela um dia vai querer engravidar, ele quase acha, eu já vi com discursos assim, olha, eu vou poupar você, sabe, tem um cargo aqui pra gente fazer como diretora, mas vai ter que viajar muito, como eu sei que você vai ter filho, né, e você vai querer ter filho, eu vou te poupar e não te dar esse cargo. Isso é capacitismo. Você entendeu? Porque o capacitismo, ele tira, através de um viés seu, ele tira a pessoa da mira do desenvolvimento. Tira as possibilidades. Você quer mais longe, que é muito simples de explicar, você vai contratar um gestor, um gerente de loja, e aí essa pessoa, ele pode ser o melhor gestor do mundo, ele tem uma habilidade de comunicação incrível, só que ele comete um erro de português, em vez de falar problema, ele fala problema. Ele tira o R ali. Né? Quando ele faz aquilo, a tua mente enviesada, ela vai resumir e reduzir aquele cara naquela palavra que faltou o R. É verdade. Então, a partir daquele momento, ele não pode mais ser um gestor. É assim que funciona o capacitismo. O capacitismo diminui a pessoa, mas não porque ela é menor. É porque você vê ela menor. Telo. A gente precisa muito de vocês. Nossa Senhora. Porque são 350 colaboradores, né? E é o tempo todo trabalhando isso, o tempo todo, porque, como eu falei, é uma mudança muito grande. E a gente tem que lutar por isso. É o momento que a gente garante o desenvolvimento e evolução das pessoas. Né? Então... E vocês fazem isso com maestria, né? Vocês estão cada vez mais... Olha, Telo, e não que a gente não tenha problema, viu? Não que a gente não tenha... É lógico. E tem isso... não é tão frequente como era, mas ainda tem, a gente tem problemas com racismo, com machismo, né? Com... Nossa, esse capacitismo, ele é muito presente. E a gente tem que estar o tempo todo atento para poder mostrar para as pessoas que isto aqui não é permitido. Isto aqui, você... E é engraçado que teve uma situação de racismo que a gente chamou a pessoa para conversar e ela fala assim, nossa, mas eu não sabia. Até brincadeiras, né, falando de assédio também. A gente teve a Joana falando de assédio, teve a Nath falando de assédio, cuidado o tempo todo com as palavras, como a gente se refere, porque antes eram brincadeiras que eram aceitáveis. Agora, não é que não cabe, não é que a gente não aceita, que a gente não quer só. Não cabe neste mundo isso. Não cabe. Se a gente tem um olhar humano, as pessoas olham cada um como um ser humano, não cabe isso. Então, tem
tem que ser mudado, tem que ser evoluído e é processo. E uma coisa que é legal, né, Dé, é assim, o desenvolvimento dessa cultura, ele acontece muito agora, como acontece na Volo, mas isso sempre existiu. Quando a gente fala assim, poxa, antigamente a gente podia falar, na verdade, sempre doeu. Você concorda? É que a gente não percebia que doía. Será que não percebia, Telo? É assim, a pessoa que fala, ainda hoje, ela às vezes não acha que dói. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Muitas das vezes, né, esse comportamento... Então, vou dar um exemplo bobinho de um assédio moral. Bobinho, assim, bobinho, simples, que acontece... Se não acontecer um dia, vai acontecer nas empresas. Você pega uma mulher, menina, estagiária, acabou de entrar na empresa... E tem numa sessão de educação, lá da Consolidar, né? De repente você coloca uma divisão de grupos. Então tem lá uma sala com 20, 30 pessoas e você divide em grupos de 5 pessoas. Tudo bem? E aí nessa mesa caiu, sem querer, né? 4 homens e uma mulher. Essa é estagiária. E aí a gente fala... Né? O gestor vai lá, a Nath, o Ju, ou eu, alguém que vai estar lá ministrando o processo e fala assim, olha, eu queria que vocês agora marcassem no Flipchart o resumo do que vocês trataram nesse grupo aí, dessa mesa. Para quem está nos escutando agora aqui vai imaginar quem é que vai escrever nesse Flipchart. Aí a pergunta que fala, poxa, antigamente isso era mais aceito? Ok, mas a dor já existia. Vou explicar. Quando os 4 meninos olham para aquela mulher ou menina, que nem um bando de suricato, sabe no deserto, o suricato faz barulho, fica todo mundo olhando. Então os 4 olham para ela e falam assim, Andréia, você tem letra, mulher tem letra bonita. Mulher tem letra bonita. Você pode escrever. Esses 4 meninos estão todos aqui com erro de errar o C cedilha com S, C com 2 S, C com SC. Uhum. Tá todo mundo com medo de errar, tá? Só que aí eles atribuem todo o peso da masculinidade, né, naquela menina que também tem medo, que tá com a mão suando, com o coração batendo, com aquele taquicardia, só que ela vai assim mesmo, vai com medo mesmo. Hoje isso é considerado assédio moral, porque você está pressionando uma relação onde você coloca essa mulher para fazer algo que ela não está preparada para fazer, não estava com vontade de fazer, não foi consultada para fazer. Mas o grande lance, né, é assim, a gente olhar isso, perceber isso, e a menina ou a mulher que está lá, ser protagonista e falar assim, não, eu não vou. Mas sem o letramento que as empresas têm, que a Volo tem, você acha que ela vai fazer isso? Não vai. Ela vai achar que vai perder o emprego se não for. Você pega lá um gerente, um diretor, um outro gerente e um... E hoje é isso que a gente percebe na Volo, essa Por que mudança. Que a Volo, quando você fala que a Volo, essa mulher está empoderada, eu duvido que se a gente fizer uma sessão dessa lá, essa mulher fala, quem te falou que eu tenho a letra bonita, amigo? Não fala, né? Mas é bem isso mesmo. Então, são os dois lados. Eu acho que o empoderamento da mulher que você faz, e tem o lado da consciência desse gestor, que é aquele porta-voz do grupo que não vai deixar isso acontecer. Então, se alguém fala assim, mas por que? Você já viu a letra dela? Nunca viu, mas vamos tentar. Quem gostaria de escrever aqui? É isso. A pergunta mágica é quem gostaria de fazer esse resumo. Você muda tudo. Então, Dé, eu acho assim, sempre existiu, hoje nós percebemos, e hoje, por conta desse letramento, a gente está se desenvolvendo em consciência. A humanidade está se desenvolvendo. Então, para aquele que fala assim ainda, né? Pô, o mundo tá muito chato, tenta reverter. Como é que eu posso, nesse mundo chato, me tornar a minha melhor versão? Como é que eu posso falar assim, caramba, entre esse mundo chato, eu vou aprender, né, esse novo letramento, essa nova cultura de gente, entender mais de gente para ser o melhor sujeito, a minha melhor versão. Isso é grande, porque você se transforma no melhor líder, você se transforma no melhor pessoa, no melhor pai, né? Esse é o que a gente chama de real nobreza, né, Telinho? Essa é a real nobreza. Essa é a nossa real nobreza. Vamos buscar isso e tentar sensibilizar as pessoas para buscarem isso.
Com certeza, né? Com essa elegância, né? Conta pra gente, Telo, o que você imagina do futuro da Consolidar? Olha, eu acho que a Consolidar, ela tem... A gente percebe hoje, Dé, ainda, que muitas empresas não sabem... Eu falo empresas voltando às pessoas que trabalham nessa empresa, Sim. né? A empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas. Pois é. Eu percebo que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender regras básicas. Eu já vi, assim, homens, né, parecidos comigo, homem branco, hétero, casado com mulher, pai de, no meu caso, pai de gêmeos e com Golden, a família Doriana. Esse é o viés, olha os vieses estão pensando, a família Doriana aí, né? E eu fico imaginando que as pessoas acham que a gente não faz parte da diversidade, sabia? E às vezes eu pergunto em sessões que a gente está fazendo em palestras, e aí eu falo assim, poxa, pessoal, eu sou um homem branco, hétero, casado com uma mulher, tenho um pai de gêmeos de 10 anos aqui, tenho um Golden, eu faço parte da diversidade? O pessoal fala assim, não. Eu falo, não, eu faço. A diversidade somos todos nós. É isso aí. Agora, a inclusão é como que a gente se relaciona. Então, vendo o futuro da Consolidar, né, o nosso propósito, o nosso desejo, nossa intenção, nossa missão está ligado em revelar a essência humana nos negócios. Escutando a Andréia e aproveitando já, gente, eu gravei ela, hoje ela está me gravando, mas eu gravei a Andréia, né, há pouco tempo atrás, e vai sair esse podcast junto. O nosso, ele sai ainda com toda, porque não sai na hora, porque tem que fazer audiodescrição, aquela coisa toda. Mas assim, eu quero que vocês assistam também a Andréia sendo entrevistada, que vai ser bem legal, tá? Então, mas para desenvolver pessoas como a Andréia e para desenvolver esse processo, a Consolidar, o que ela faz? Ela se dedica muito a esse processo de uma cultura andragógica, uma cultura, né, que faz com que a gente perceba, né, os nossos flagrantes. Reaprenda, né, Telo? Reaprenda, ressignifique. Né, quem somos nós, para a gente se tornar um conjunto de pessoas a sua melhor versão e fazer uma conexão de inclusão muito mais amorosa. A Consolidar gosta de fazer a inclusão pelo amor, não pelo viés de uma comunicação agressiva. De confronto, né? Numa sessão de educação, raramente uma pessoa vai se sentir mal. Ela vai se sentir tocada, mas não deprimida. A gente vive isso. Não é? Não é fato? Então a gente não tem discurso de ódio e nem discurso de vítima. É isso aí. Então, quando a gente tem um discurso neutralizado, um discurso de amor, você engaja a equipe, né, e o time para que ele tenha vontade de fazer aquilo viralizar dentro da empresa e dentro da vida dele, né? Então, o que a Consolidar quer fazer ao longo desses anos é fazer com que o nosso país seja, né, já que nós somos o país mais diverso do mundo, não sei se vocês sabiam, o Brasil é o país mais diverso do mundo, né? Falam que os Estados Unidos é um tal do melting pot, que eles chamam, né? É a mistura. Nós somos o país melting pot, nós somos a mistura. O Brasil é o país mais misturado do mundo, que é muito legal, tá? Que ele seja o mais inclusivo. Então a gente está sendo agora convidado pelo ministro para fazer um trabalho em Brasília com outros ministros no final desse ano. A gente tem feito muita relação conectando, né, essa cultura dessas empresas que vocês são exemplos, né, que a gente leva vocês, Andréia, para todo o mundo, né, para todo o nosso mercado, inclusive nesse mundo mais de tribunal regional de trabalho, que são parceiros e clientes da Consolidar. Então, assim, a gente leva vocês como uma versão de empresários genuinamente inclusivos. Né? Não empresários que são empresários da porta da estratégia ou da porta do medo, mas sim da porta do propósito. Então, o que a gente quer, respondendo a tua pergunta, é que o Brasil seja um conjunto de empresas que entre pela porta do propósito e trabalhe a inclusão de forma genuína e amorosa e verdadeira, como a Volo faz. Ô, Telo, que lindo, hein? Vamos tentar seguir nesta linha, né? É isso aí. Telo, queria agradecer. Obrigada por todo o seu conhecimento, obrigada pela sua inspiração, obrigada pela parceria da Consolidar com a Volo. Você pode ter certeza que a gente é muito mais humano com vocês. Amém. Tá bom? Obrigada mesmo
Obrigado, pelo momento aqui, pelo bate-papo. E é isso, pessoal. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal e fazer os comentários para a gente poder estar cada dia melhorando. Muito obrigada.